Então, meus irmãos, este estudo, ele é muito especial, assim como todos os outros, mas este aqui nos ensina tanta coisa, nos alerta para tanta coisa na nossa vida individual, sabe? E hoje a nossa maior necessidade é exatamente essa, a chuva serôdia. Mas nós vamos entender um pouco mais sobre o porquê que essa é uma necessidade tão grande e por que que nós não recebemos, não é? E esse estudo, na verdade, ele vai ampliar um pouco mais um outro estudo que eu já tenho no meu canal. Se você puder, anote aí. Não sei se é possível colocar ali no chat, mas ali, lá no meu canal tem uma playlist chamada Põe Tua Casa em Ordem. E lá naquela playlist, tem lá dentro chuva temporã e chuva serôdia. Este estudo é de 1h40. Este aqui é no máximo 1 horinha. Então, este estudo de hoje complementa, na verdade, amplia um pouquinho mais aquele. Então, depois que quando vocês tiverem oportunidade, vão lá no vídeo, no outro vídeo, sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. Lá tem muitos textos, muitas citações mesmo, e é bem amplo. E este aqui hoje vai ampliar um pouquinho mais. Perceba que este é um assunto que ele não se esgota. Assim como os assuntos que são relativos à eternidade e à nossa salvação eterna, na verdade. Então, nós somos estudiosos. Então, vamos estudar, meus irmãos. Vamos estudar, não vamos esmorecer. Então, vamos avançar aqui. A obra do Espírito Santo é comparada à chuva, né? Olha esses campos de trigo lindos aí. Então, a obra do Espírito Santo ela é comparada à chuva. Vamos ler Zacarias. Olha isso. Eu tenho o texto aqui na tela para nós não perdermos tempo. Então, aqui em Zacarias, capítulo 10, verso 1, nos traz algo no Antigo Testamento, profetas menores, na seção dos profetas menores, nos traz uma informação muito importante. Já começa com a palavra pedir. Nós precisamos pedir. Pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. A pergunta é: temos nós pedido? Pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia? Sim, ao Senhor que faz relâmpagos. E lhes dará, olha só, como resposta a pedir ao Senhor, o que é que ele vai fazer? E lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Quando a chuva cai e o campo responde a essa chuva, fazendo brotar a erva, o que está acontecendo? Ali a erva significa frutificação. Ou seja, é somente com a chuva do Espírito que nós podemos realmente, de fato, frutificar. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E ele nos virá, Deus, nos virá como a chuva, Espírito Santo, como chuva serôdia que rega a terra. O Senhor está aqui em Oséias 6,3, nos prometendo derramar, como a alva é certa, nos derramar a chuva serôdia, o Espírito Santo. Mas para isso precisamos ali em Zacarias fazer o quê? Pedir.
Então, no Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Então, assim, eu moro na região sudeste. Então, aqui nós temos as 4 estações bem definidas. E nós estamos agora no verão, essa é a época chuvosa. Então, na agricultura, antes de iniciar o verão, é época de plantar. E aí vem as chuvas, que vão dar potência, né? Vão fazer com que aquela plantação ela frutifique. No Oriente é a mesma coisa. No Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura, ou seja, quando a semente é lançada. Aí vem a chuva temporã, que não são ainda chuvas copiosas. São aquelas chuvas que fazem ela começar, né, a sua trajetória, a semente começa a germinar, ali começa a sua trajetória. Então, a mesma coisa, no estudo lá do meu canal, no outro estudo, chuva temporã e chuva serôdia, isso aqui vai ficar bem mais claro, tá bom? Eu não vou aprofundar. Mas nós já passamos, já estamos passando, ou deveríamos estar passando, no tempo da chuva temporã. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Ela é necessária para que comece a crescer. A vida cristã comece a germinar. Caindo perto do fim da estação, agora olha só, a chuva temporã é no início da estação. A chuva serôdia não. É no fim. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia, o que é que ela faz com o grão? Ela robustece, fortalece, amadurece o grão e o prepara para quê? Para a foice, para a colheita, para ser depois reservada no celeiro celestial. Olha que lindo que o Senhor Deus nos deixou, essa comparação, essa metáfora com a agricultura. O Senhor emprega essas operações da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Então, meus amados, meus irmãos queridos, nós estamos passando por estações. Nem a chuva temporã e nem a chuva serôdia, elas são momentos isolados. Não, não, não. Elas são estações, períodos. Assim como cada uma das estações tem, em média, 3 meses, a chuva temporã e a chuva serôdia também são estações que têm uma certa duração. Então, como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para o outro o processo de crescimento espiritual. Você conseguiu entender? Que a chuva temporã, ela tem, a chuva temporã também é a chuva do Espírito Santo, mas ela tem um propósito. E depois, essa chuva sai deste estágio, e vai para outro, com chuvas mais copiosas. São processos, é um processo espiritual que sai, que leva eu e você de um estágio espiritual para outro. E olha só a comparação aqui com o orvalho e a chuva, não é? O orvalho e a chuva são necessários para fazer aquela sementinha frágil ali na terra, fazer com que ela libere aquela plantinha que vai se tornar algo maravilhoso para nós. Agora, depois, para amadurecer a colheita, aí vem a chuva serôdia. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Grava isso. A chuva serôdia
ela representa a graça, ela é a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a igreja de Deus nesta terra, que ela não tem um nome, tá? Ela não tem um nome. A igreja de Deus nesta terra, ela, como ela pode estar preparada se ela não receber a chuva serôdia? Como ela pode estar preparada se ela agora não está recebendo a chuva temporã? Nós vamos entender melhor mais adiante. Então, vamos a uma aplicação histórica à igreja como um todo. A chuva temporã, ela veio historicamente no ano 31 depois de Cristo, no dia de Pentecostes. Mas você se recorda que a chuva temporã ela foi derramada ali naquele momento, porque era necessário, era uma necessidade daquele momento para a pregação, para que a semente germinasse rapidamente, depois que os discípulos, eram mais de 120 pessoas, estavam ali no cenáculo, reunidas, unidas com o mesmo propósito, estavam ali confessando seus pecados, se entristecendo pela maldade do seu coração, confessando não somente a Deus, mas também uns aos outros, mas somente aqueles que eles haviam ferido, entristecido, machucado, desrespeitado, pecado contra alguém. Meus amados, olha que mensagem para nós. Nós não receberemos, meus irmãos, não receberemos nenhuma chuva, muito menos a serôdia, enquanto nós abrigarmos no nosso coração. E aqui quem está falando essa é uma repreensão para mim mesma, porque eu sei o que eu tenho aqui dentro, né? O coração é aqui. O Senhor não derramará sobre mim ou sobre você enquanto nós não estivermos com o nosso coração limpo, com os pecados confessados diante de Deus, andando, vivendo de luz em luz. Enquanto nós nos vitimizarmos, enquanto nós acharmos que nós fomos injustiçados, irmãos, ninguém foi mais injustiçado do que Cristo, o Rei da Glória. Ninguém, nem eu, nem você. Todas as pessoas que já pisaram em você, ou que já pisaram em mim, já nos maltrataram, ou então maltrataram um dos nossos, porque a gente sente como se fosse na gente, não é? Principalmente quando são filhos. Nenhum, juntando todos nós juntos, é até repetitivo, mas juntando todas as pessoas que nos fizeram mal, ainda assim, não chega perto do que Cristo passou. E ele veio para nos dar o exemplo. Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, Estevão era um tipo de Cristo. Ele estava ali pedindo que aquelas pessoas, que Deus perdoasse aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que faziam. Todas as pessoas que maltrataram a nós, que nos injustiçaram, que nos magoaram, elas não sabem o que fazem, irmãos. Não sabem. O que eu estou falando está reverberando, voltando para os meus ouvidos, porque eu sei o que eu tenho vivido. Então, isso é o que Deus tem me ensinado, eu estou compartilhando aqui com vocês. Mas lá naquele dia, no Pentecostes, eles estavam fazendo exatamente isso. O coração deles estava sendo limpo ali, pelo arrependimento e pela confissão. É ou não é uma lição para mim e para você? E aí depois veio a chuva temporã, em forma de línguas de fogo. E grande foi o resultado, que maravilha. Por quê? Porque ali a semente que havia sido plantada por Cristo precisava germinar por meio de uma pregação coerente e eficaz. Poderosa, eles precisavam de poder. Não há poder em uma vida que não é rendida a Cristo. Não há poder.
nem dentro de casa e nem fora dela. Na verdade, o nosso lar é o nosso termômetro. O nosso lar é o termômetro da nossa espiritualidade. Mas, historicamente, chuva temporã em 31 e o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva. Entende o que aconteceu aqui? Então, a chuva temporã que foi derramada ali, ela não foi algo isolado. Queridos, nós estamos na estação da chuva temporã desde o Pentecostes. Ainda estamos nessa estação. Estamos recebendo luz para nos preparar para receber a chuva serôdia. E se nós não formos fiéis à luz da chuva temporã que estamos recebendo, como poderemos pular a chuva temporã e receber direto a chuva serôdia? Será que isso é possível? Não, meus irmãos. Na metáfora da agricultura do Oriente, logo no início, nós vimos que não é possível. Cada chuva tem o seu propósito. E a chuva serôdia, ela não pode fazer o trabalho que a chuva temporã tem que fazer. Estude lá no meu canal, chuva temporã e chuva serôdia, vai ficar mais claro. Consequências da chuva temporã no Pentecostes. Sob a influência do Espírito, palavras de penitência e confissão. O que é penitência? É tristeza pelo pecado. Quando o crente ele está penitente diante de Deus, quando ele se entristece pelo seu pecado, e ele se humilha diante de Deus, pedindo socorro, Senhor. Socorro, eu pequei contra o Senhor, pequei contra tal pessoa, eu fiz tal coisa, me ajude. Eu não posso continuar, isso é penitência. Então, sob a influência do Espírito, palavras de penitência e confissão misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. O Espírito nos dá a convicção do perdão. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Milhares se converteram num dia. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmos em toda uma existência. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Extraviados, converteram-se de novo. A ambição dos crentes, qual era a ambição que estava ardendo no coração dos crentes naquela época? Era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. Era isso, essa era a ambição. Ninguém queria ser melhor do que ninguém mais. Lembram quando os discípulos estavam caminhando com Cristo e eles estavam ali, Cristo estava mais adiante, eles atrás, Cristo sabia o que eles estavam falando ali e eles estavam ali conversando, debatendo a respeito de quem seria o maior no reino vindouro de Cristo. Isso tudo acabou. Tudo acabou. E a promessa da chuva serôdia, então, vamos ver. O derramamento do Espírito no dia dos apóstolos foi a chuva temporã e glorioso foi o seu resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, as pragas, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Tudo vai acontecer. Aquilo que aconteceu nos dias dos apóstolos, logo depois, pouco tempo depois que Cristo havia subido aos céus, aquilo que aconteceu naquele momento vai acontecer de novo. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. E a chuva serôdia, meus irmãos, produzirá aquela pregação poderosíssima, a derradeira pregação antes do fechamento da porta da graça, que nós conhecemos como autoclamor. Nesse tempo,
a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo. Lá de Apocalipse 14, do verso 9 até o verso 12 ou 13, se eu não me engano. E preparar os santos, olha só o objetivo, a chuva serôdia, para preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, aqui eu coloquei de 2 cores para ficar bem claro os 2 objetivos da chuva serôdia. O primeiro, dar poder à grande voz do terceiro anjo. Queridos, para dar poder a este mensageiro, anjo em profecia mensageiro, para dar poder a este mensageiro, antes este mensageiro precisou ter passado pela estação da chuva temporã. Do contrário, não há poder. E o segundo objetivo da chuva serôdia, preparar os santos para estarem de pé no período das pragas, sem intercessor. 2 objetivos principais da chuva serôdia. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Que armadura é essa? A armadura de Cristo. As vestes de Cristo. Nós vamos estudar mais adiantinho sobre as vestes de Cristo. Então, ouvir aqueles, olha, é visão de Ellen White. Alguém me perguntou em um dos vídeos passados, irmã, por que a senhora não coloca a referência dos textos? Porque, meus queridos, a referência é um livro só, é o livro Eventos Finais, ou Eventos dos Últimos Dias. Tudo bem? Ouvi os que estavam, nós estamos aqui no capítulo 13, chuva serôdia. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Ah, irmãos, não sei se eu estarei viva neste dia, mas vai ser algo grandioso demais. Não teremos mais vergonha de pregar, de falar na rua, nas ruas, em todos os lugares. O medo vai sumir, a vergonha, o receio de ser perseguido, maltratado, preso, injuriado, tudo isso vai sumir. Seremos revestidos de poder. Eu falo na primeira pessoa do plural, seremos, porque eu tenho esperança. Isto produzia, então, isso aí, esses que estavam revestidos da armadura, falando sobre a verdade, produzia como consequência um efeito. E aí, em visão, Ellen White perguntei o que havia operado esta grande mudança. E um anjo respondeu, foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. No estudo do sábado seguinte, do sábado que vem, vamos estudar sobre o alto clamor. Então, vamos fazer uma aplicação pessoal aos cristãos individualmente. Então, vamos agora entender um pouquinho melhor. Chuva temporã e chuva serôdia. Individualmente, a chuva temporã, ela produz a conversão inicial. Entende? É uma conversão inicial a respeito de cada luz que nós recebemos. Então, por exemplo, quando nós nos deparamos com, como, por exemplo, a mensagem da vitória sobre o pecado, digamos assim. E aí você estuda, você tem contato com esta nova luz, caso você nunca a tenha estudado. Você tem contato com este conceito, com estes princípios, né, com estes ensinamentos da palavra de Deus. E aí você diz assim, eu entendi, Senhor. É isso que o Senhor espera de mim? Amém, Senhor. Eu vou seguir com o Senhor. Você já, o quê? Conversão. Aí vem outro tema. Luz após luz. Então, aí você, sim, Senhor. E você diz, sim, Senhor. Conversão. Entende? Então é isso que a chuva temporã faz. Ela produz essa conversão inicial em diferentes fases da nossa trajetória. Tudo bem? Espiritual. E a chuva serôdia, o que ela faz?
ela desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. É isso que a chuva serôdia faz. Desenvolve um caráter semelhante ao de Jesus Cristo, o nosso mestre, nosso amigo, nosso Senhor. Entende? Então perceba que para ter o caráter semelhante, culminar no ter um caráter semelhante ao de Cristo, nós precisamos de conversão, luz após luz, entende? Em nenhum ponto de nossa experiência podemos nós dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. O começo de quê? Vamos avançar. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. A bênção virá. A bênção, que bênção está se referindo? A bênção da chuva serôdia. Mas para que essa bênção venha, o caminho precisa estar preparado por meio da chuva temporã. Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus. Você quer entender mais sobre isso, sobre a chuva temporã? Também há lá no meu canal, eu não sei se dá para colocar aí no chat, o estudo Reavivamento e Reforma Espirituais. Esse estudo vai ajudar fortemente a entender, associado a este da chuva serôdia e ao outro que eu já recomendei, vai ajudar você a compreender a ação, como é que ocorre, né? Como é que ocorre de forma prática a chuva temporã que culmina na chuva serôdia. Agora, aqui nós estamos falando sobre uma preparação para receber a bênção do Espírito Santo. E a pergunta que eu faço para cada um de vocês é: como é essa preparação a fim de receber a chuva do Espírito Santo? Então, vamos prestar muita atenção agora. Apocalipse 3,18 nos diz o seguinte: aconselho-te que de mim, é Jesus falando, que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Jesus está fazendo uma súplica. É um conselho? É, mas não deixa de ser uma súplica. Compre de mim vestes brancas para te vestires, Cleuma, para que a tua nudez, a vergonha da tua nudez não fique exposta. Compre a minha veste, para que a minha veste te cubra, minha filha Cleuma. Coloque o seu nome. É assim que Jesus diz para nós. Agora nós vamos avançar para entender. Não perca, estamos estudando como deve ser essa preparação para receber a chuva serôdia, tá? Grava. E primeiro passo, comprar as vestes de Cristo. Como é que isso acontece? Então vamos lá. Eu vou fazer uma série de perguntas e respostas agora. Deixa eu tirar aqui só para não distrair. É pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta, para nos ajudar a desenvolver um raciocínio lógico. Tá bom? Então vamos lá. O que representam estas vestiduras de Apocalipse 3,18 que Jesus aconselha que eu e você compremos? Elas são a justiça. Elas representam a justiça. A justiça de quem? A justiça de Cristo. E de quem ela é? Ela é de Cristo? Ela é a justiça de Deus. Devemos buscar a justiça de quem? A justiça de Deus. E o que é a justiça? É o correto proceder. É uma ação, uma atitude correta. Isso é justiça. E a justiça de quem? A justiça de Deus. Vamos avançar. A justiça corresponde
Quando a gente fala em justiça, corresponde a ações corretas? Sim, corresponde. As ações de Deus, eu pergunto aos meus irmãos, são ou não são corretas? São. Então, as ações de justiça de Deus são justiça, e justiça são ações corretas. Tudo bem? Tá acompanhando, né? Os mandamentos, eles exigem uma ação, sim ou não? Sim. Quando ele diz isso, não faça isso, não faça isso, faça isso. Ele está dizendo para fazer algo, então são verbos de ação. Então, requerem uma ação. Então, os mandamentos exigem ação? Sim. O que eles dizem? Faça isso, não faça isso, não é isso? Então, eles exigem que você pratique uma ação. Vamos avançar. De quem são as ações corretas que nós devemos ter? Nós devemos ter as ações corretas de Cristo. Mas de quem são as ações corretas que estão em Cristo? Elas são de Deus. Cristo não fez nada de si mesmo. Ele diz o seguinte: eu nada posso fazer de mim mesmo. Lembra disso? Em João 5,30? De quem são as ações corretas que encontramos em Cristo? Elas são as ações corretas de Deus em Cristo. De quem são as ações corretas que eu e você precisamos ter? As ações de Deus. Então, a justiça de quem nós devemos buscar para isso, para que isso seja uma realidade? A justiça de Cristo. Para que nós tenhamos as ações corretas de Deus no nosso viver. Inclusive na obediência aos mandamentos, que nós não podemos obedecê-los por nós mesmos. Então, para que tudo isso seja verdade, nós precisamos da justiça de Cristo. Estamos falando sobre preparação para receber o Espírito Santo, para receber a chuva serôdia. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou. Como assim o alto clamor já começou? Sim, meus irmãos. O alto clamor começou em 1888. Já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa pecados. Justiça pela fé é perdão pela fé. Simples assim. Este é o princípio da luz do anjo cuja glória há de encher toda a terra. Que anjo é esse? Você que é estudioso de profecia? O anjo de Apocalipse 18. Que aquele anjo vai iluminar toda a terra com a glória do caráter de Cristo refletindo em si, esses mensageiros. Examinai as escrituras, a fonte está aqui, meus irmãos. Escritura, Bíblia, palavra de Deus. Examinai as escrituras, pois são elas que testificam dele, de Cristo. Isso era em White falando na Review and Herald. Se você, Cleuma, olha Deus falando comigo, coloque o seu nome. Se você quiser ficar firme, Cleuma, através do tempo de angústia, você terá que conhecer a Cristo, minha filha Cleuma, e você deverá apropriar-se do dom da justiça de Cristo que ele atribui ao pecador arrependido. Torne esse texto pessoal, os textos colocando o seu nome como se Deus estivesse falando diretamente com você. É só colocar aí no texto. Então, o Senhor nos chama para nós recebermos a chuva serôdia. Nós precisamos conhecer a Cristo, esse é o primeiro passo, e nos apropriarmos do dom da sua justiça. É isso que nós precisamos fazer. A mensagem da justiça de Cristo deve ser proclamada de uma extremidade da terra até a outra. O nosso povo deve ser incitado, encorajado a preparar o caminho do Senhor. Nós somos o terceiro Elias.
João Batista, segundo Elias, foi chamado para preparar o caminho do Senhor. Nós fomos chamados para também prepararmos o caminho do Senhor. Você que é mãe, se você é mãe educadora, você educa, você pai e mãe que educam no lar, vocês foram chamados para educar os seus filhos nos princípios da verdadeira educação do céu, protegidos nos seus lares. Isso é a verdadeira educação, é a mensagem da justiça de Cristo. Isso é preparo para a vinda do Senhor. A mensagem do terceiro anjo, a última mensagem de misericórdia para um mundo a perecer, é muito sagrada, muito gloriosa. Por quê? Porque ela é a mensagem da justificação pela fé. Quando, em 1888, essa mensagem foi rejeitada, eles não rejeitaram 3 pregadores, Alonso Jones, Elliot Wagoner e Ellen White. Não foram eles 3, eles rejeitaram o Espírito Santo. Aquele que derramaria chuva cerúlea ali naquele lugar. E pouco tempo, dentro de no máximo 2 anos, Jesus teria voltado. Mas não, eles rejeitaram o próprio Cristo na pessoa do Santo Espírito. Que a luz se espalhe como uma lâmpada acesa. A Igreja de Deus deve agora desvendar mistérios que os anjos quiseram observar e que os profetas e reis e homens justos desejaram conhecer. Que mistérios? Um destes mistérios, Cristo em nós. Isso é um mistério. Como? Fico pensando, Senhor, esta mulherzinha grisalha, pecadora, meu Senhor, só a misericórdia. Só a misericórdia, meus irmãos, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Homens justos, reis e profetas desejaram conhecer isso, e nós estamos vivendo no tempo em que isso pode ser possível na minha vida e na sua vida. Então, que mensagem da justiça de Cristo é essa? Ainda, lembra? Estamos falando sobre preparação para receber a chuva serôdia. Então, que mensagem da justiça de Cristo é essa? É a mensagem presente. Aqui vamos substituir a verdade presente. A verdade presente, a mensagem presente é a mensagem da justificação pela fé. É mensagem vinda de Deus. Tem as credenciais divinas, pois seu fruto é para uma vida santa, pois seu fruto é para viver em santidade, em harmonia com Jesus Cristo. Viver a vida de Cristo nesta terra, eu e você. Cristão significa pequeno Cristo. É isso que o Senhor Deus espera de mim e de você. Os frutos, o fruto dessa mensagem da justiça de Cristo pela fé. Aconselho-te que de mim compres vestes brancas para vestires, para que a vergonha da tua nudez não fique exposta, para que você morra para si, para que você morra completamente para si e viva para Cristo. Há alguns que necessitam grandemente a preciosa verdade que lhes foi apresentada. Receamos terem ficado sem receber seus benefícios. E isso é muito triste, porque há pessoas que vão rejeitar essa mensagem, assim como rejeitaram em 1888. Elas vão continuar rejeitando e vão chamar essa mensagem preciosíssima de fanatismo, de perfeccionismo e de outros adjetivos bem inadequados. O que acontece com essas pessoas? Olha aí essa parte que está pintadinha aí. Não abriram a porta do coração para receber a Jesus como hóspede celeste e sofreram grande perda. Há, na verdade, um caminho estreito no qual devemos caminhar. A cada passo é apresentada a cruz. Temos de aprender a viver pela fé. Temos de aprender a viver pela fé. Então as horas mais escuras serão iluminadas pelos benditos raios de Cristo, o sol da justiça. Nós
não ficaremos quando nós entendemos esta mensagem. E nós vivemos no dia a dia toda a luz que Cristo nos concede. Podemos passar pelo que passarmos. Vai até ficar novamente redundante. Passemos pelo que passemos, tudo vai passar. Vai passar. Porque Cristo está conosco. E Ele não quer que nós soframos além daquilo que nós podemos suportar. Os melhores esforços que o homem, em suas próprias forças, pode fazer, não tem valor. Não tem valor para satisfazer a santa e justa lei que o homem transgrediu. Tudo bem? Mas pela fé em Cristo, qualquer homem pode alegar a justiça do Filho de Deus como toda suficiente. Cristo, em sua natureza humana, satisfez as exigências da lei, sim ou não? Sim. Cristo suportou a maldição da lei no lugar do pecador. Pelo pecador, por ele, né? Por ele fez expiação para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. A fé genuína apropria-se da justiça de Cristo. E o pecador é feito vencedor com Cristo, pois ele se faz participante da natureza divina. E assim se combinam divindade e humanidade. Ellen White está dizendo que a nossa fé se apropria da justiça de Cristo. É pela fé. E quando a gente aceita o perdão de Cristo, quando a gente aceita a salvação que Cristo nos oferece, o que é que ela diz? Que o pecador é feito vencedor com Cristo. E neste momento, a humanidade se funde com a divindade. Mensagens Escolhidas, volume 1. Então, o que é justiça? Ainda estamos em tudo isso para entender como é a preparação para a chuva serôdia. Justiça, em Mensagens Escolhidas, eu queria deixar como sugestão, aqui ó, Mensagens Escolhidas, volume 1, se você puder ler os 2 capítulos, capítulo 56 e capítulo 57, vocês vão ser grandemente abençoados. E eu vou deixar mais um dever de casa. Sou professora. A professora gosta de passar a tarefa de casa, né? Então, a mensagem do terceiro anjo de 1893, o sermão 11. Leia, meus irmãos. Inclusive, o final do sermão 11 faz parte da nova série de estudos que nós em breve faremos também. Então, esses 2 livros foi de onde eu tirei estas citações que nós estamos analisando aqui. Elas foram inseridas no estudo de eventos finais, porque não tem como falar da chuva serôdia sem falar da justiça de Cristo pela fé. Tá bom? Então, o que é justiça? Foi a pergunta que foi feita anteriormente. Justiça é obediência à lei. A lei requer justiça. E o pecador ele deve obediência à lei, né? Mas é ele incapaz de apresentar esta obediência, esta justiça. Não podemos, nem eu, nem você. Aí, olha essa parte gordinha em amarelo aí. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé, pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo pela fé, e o Senhor lança a obediência do seu filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita, então, em lugar do fracasso do homem. Fracasso é pecado, tá? Em lugar do pecado, quando nós confessamos, nós nos arrependemos e confessamos, e confiamos nos méritos de Cristo. E confiamos nos méritos de Cristo, para que Ele nos limpe, nos lave, nos cubra, para que nós não pequemos mais. Neste momento, o Senhor Deus, Ele imputa a justiça de Cristo a nós. E o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem, e Deus recebe
perdoa, justifica a alma arrependida e trata a alma arrependida como se fosse justa. E ama esta alma, eu e você, arrependidos. Ele nos ama de tal forma, da mesma forma como ele ama seu filho. Assim é que a fé é imputada como justiça. E a alma perdoada, viu? Como justiça pela fé é a mesma coisa que perdão pela fé. E a alma perdoada avança como? De graça em graça, de uma luz para luz maior. Chuva temporã preparando para a chuva serôdia. Deu para entender? Meus irmãos, é muito claro. Assim é a preparação para a chuva serôdia. Então, o que significa estar trajado com as vestes da sua justiça? Nós vamos retomar Apocalipse, o verso de Apocalipse 3,18, de forma prática, agora. Você quer saber o que é, de forma prática, estar trajado com as vestes da justiça de Cristo? Ellen White responde. Vamos lá? Parábolas de Jesus, 167. Ao nos sujeitarmos a Cristo, olha só, então requer o quê? Submissão. Então, ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade imerge em sua vontade, ou seja, o eu. O que nós estamos fazendo aqui? Descrevendo a morte do eu. É esse que vai ser o nosso próximo estudo, o eu crucificado. Então, nossa vontade imerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Então, quando esse passo a passo dessas coresinhas aí, ó, amarelo, azul, verde, rosinha, primeiro, nossa vontade emerge, ou seja, anula a nossa vontade, é a dele que começa a operar em nós. O nosso espírito torna-se um com o espírito de Cristo. Nossos pensamentos serão cativos, levados cativos a ele, como 2 Coríntios 10:5. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, lembra? Destruindo conselhos. Lembra do verso? E por fim, quando tudo esse passo a passo acontece de forma natural, em submissão, primeiro está ali, ó, sujeição, é o primeiro, está no topo ali, na primeira linha. Vivemos a vida de Cristo. Isso é o que significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Muito claro. Anote essa citação, tira foto dela, Parábolas de Jesus 167. Anota na sua Bíblia, no seu diário de citações, enfim, em algum lugar. Não perca mais isso de vista. É isso que significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Vamos avançar? Nós devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade do nosso desejo. Será proporcional também, olha em azulzinho, à fé exercida nesse sentido, no sentido de ter o desejo de ter mais fé. E será proporcional também, olha em verdinho, ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. Então, o que está dizendo aqui em outras palavras? Nós receberemos a medida do Espírito Santo, que essa medida será proporcional a como nós vivemos toda a luz que Deus nos concedeu. É isso, de forma resumida. Não estamos suficientemente dispostos a importunar o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. O Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Clamar ao Senhor pelo derramamento do Espírito Santo sobre nós. O Senhor deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. E para isso, nós precisamos humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. Essa é condição fundamental. Sem arrependimento, não há chuva serôdia.
Não há justiça de Cristo sobre nós, imputada a nós. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. É uma citação bem conhecida. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Que diligente esforço é esse? Submeter a nossa vontade. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la. Outorgar o quê? Outorgar a bênção. Mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Como é que pode? Já pensou, eu e você, a gente desejar uma bênção sem nós estarmos preparados, cumprirmos as condições para recebê-la? Lembre, meus irmãos, que as promessas do Senhor, elas não são incondicionais. Não, não. As promessas do Senhor são todas condicionais. Israel deixou de ser a nação escolhida de Deus. Não deixou, não foi desprezada por Deus, abandonada. Não, o Senhor Deus ainda olhava por eles. Mas deixou de ser a nação escolhida com o propósito de representar a Deus aqui na terra. Deixou, porque eles falharam terrivelmente. Então, nós precisamos estar preparados para receber a bênção. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma obra cabal e esmerada antes que seja para sempre demasiado tarde. Cada pessoa que fala, que vem a público falar, pregar, conduzir um estudo, seja o que for, a pessoa que vai a público fazer isso, ela está pregando a sua salvação ou a sua perdição, de acordo com o que ela mesma vive. Não pode ser hipócrita. Nós precisamos estar realmente, nós precisamos pregar a palavra, mas estarmos caminhando com Cristo ao mesmo tempo. E a reforma deve acompanhar o reavivamento. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Isso eu preparo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. O reavivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Tudo bem? Já a reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, nos hábitos e nas práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do espírito. E isso só é possível se nós estivermos andando com Cristo. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la, precisam fundir-se reavivamento e reforma. Caminham de mãos dadas, juntinhos. Temos de deixar de lado toda contenda e dissensão. Para que nós precisamos deixar de lado contenda e dissensão? Se não fizermos isso, não receberemos a chuva do Espírito. Não receberemos. Quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma, prestem muita atenção, meus irmãos. Quando os obreiros, eu e você somos obreiros do Mestre. Quando os obreiros tiverem a presença permanente, constante de Cristo em sua alma, quando estiver morto todo egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, eu vou fazer isso porque eu vou provar que eu também consigo, nenhuma contenda pela supremacia, eu quero também ter isso, ser isso, enfim. Quando existir unidade, eu estou falando unidade, eu não estou falando uniformidade. Tudo bem? Unidade é uma coisa, uniformidade é outra. Você acha que as pessoas... Não vou falar das pessoas. Vamos... pense numa árvore. A árvore, ela tem várias partes.
correto? E cada uma dessas partes, elas se interligam para formar uma unidade. Mas ela não é uniforme. Cada parte tem uma função que contribui para que o todo funcione bem. Mas ela não é uniforme. Por quê? Porque os galhos não são os mesmos entre si. O galho não é a mesma coisa que a raiz, o caule não é a mesma coisa que o fruto, a folha não é a mesma coisa que a seiva. Deu para entender? Cada um tem uma função. Ali nós vemos na árvore uma unidade, mas nós não vemos uniformidade. É a mesma coisa conosco. Por exemplo, eu tenho ministério de sustento próprio, ministério independente. E eu tenho pessoas comigo que trabalham comigo na causa do Senhor. Mas nós somos diferentes. Nós pensamos diferentes. Nós temos opiniões diferentes. Mas nós temos o mesmo propósito: salvação de almas. Amor pelas almas. Entende? Unidade não quer dizer uniformidade. Quando existir unidade, quando eles se santificarem, de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir, a chuva serôdia. Para isso, precisamos deixar de fora a contenda e a dissensão. Mas quando a obra de outros é diminuída para que os obreiros mostrem sua própria superioridade, eles demonstram que sua obra não apresenta a assinatura que devia, não apresenta a assinatura do céu. Se um grupo, uma entidade, se mostra como superior a outro, se um ministério se mostra como superior a outro, então ali não há a assinatura do céu e Deus não os pode abençoar. E não receberão a chuva do Espírito Santo. Entende? Então, qual é a nossa parte? Desimpedir o caminho para a chuva serôdia. Como a gente faz isso? Vi que ninguém poderia participar do refrigério da chuva serôdia, a menos que obtivesse a vitória sobre o quê? Toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda o quê? Má palavra e ação. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala, toda má palavra, do que o coração está cheio. O que eu faço e o que eu falo procedem do meu coração. Então, nós precisamos desimpedir isso aqui, meus irmãos. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu espírito sobre uma igreja enfraquecida. Uma igreja fraca que reconhece sua fraqueza, ela está dando o primeiro passo para ser poderosa no Senhor. Entende? Então, nós precisamos ser trabalhadores diligentes no serviço de Cristo. Quando a ignomínia da indolência, a vergonha da preguiça, né, da indolência e preguiça tiver sido afastada da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Queridos, quando eu falo igreja, por favor, vamos tentar nos divorciar do conceito de igreja templo físico, tá bom? É a que a gente fala da igreja de Deus. Nós todos, nós somos obreiros do Mestre. Nós somos igreja do Senhor. Então, quando a preguiça, a indolência tiver sido afastada, nós faremos tudo o que for necessário. E não precisa ser nada grandioso. Dentro da nossa esfera, faremos tudo o que for necessário para que o Espírito do Senhor se manifeste. Revelar-se-á o poder divino, a igreja verá
providenciar a operação do Senhor dos Exércitos. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. A serva do Senhor nos diz. Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima. E estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente, que a chuva serôdia caia em meu vaso. Isso é o que nós precisamos suplicar. Só que nem todos receberão a chuva serôdia. Nós sabemos disso também. Temos esperança, olha só esta citação que também é bem conhecida. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. É por isso que a mensagem ela é individual. Ela não é coletiva. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Precisamos entrar na obra de que forma? Individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Isso é muito importante. Se você tiver oportunidade, leia o capítulo 5 de Eclesiastes. Ele trata sobre o falar demais. Precisamos orar mais e falar menos, com certeza. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, a chuva serôdia, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo esforce a ação, perecerão em trevas. Que esforços decididos são esses? Viver de graça em graça, de luz em luz. A preparação é a chuva temporã. Isso é o que nós precisamos, é a nossa parte. Do contrário, pereceremos em trevas. Não vos deveis deixar estar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus. E mais uma vez aqui eu recomendo o estudo Reavivamento e Reforma Espirituais, que está lá na minha playlist, lá no meu canal. Talvez esteja aí no chat. Então, meus amados irmãos, eu oro ao Senhor para que cada um de nós esteja firme no caminho do que é, no caminho estreito, do caminho justo, do caminho reto. Eu tenho certeza que ficou muito claro agora o que é que o Senhor Deus espera de mim e de você com relação à chuva serôdia, para recebermos a chuva serôdia. Sábado que vem tem outro estudo. Alto clamor. Vamos orar? Pai eterno, bondoso Salvador, pelos méritos de Cristo nos aproximamos do Senhor neste momento, para louvar o teu nome, exaltar quem o Senhor é. O Senhor é digno de tudo de nós, de toda a nossa adoração, Senhor querido. Por quê? Porque o Senhor deixou luz em profusão para todos nós. Obrigado por nos ensinar, por nos guiar, por nos corrigir, por nos exortar, por nos admoestar e por nos repreender. O Senhor não desiste de nós. Louvado e bendito seja o teu santo nome por isso, Senhor. E ajuda-nos em nossa caminhada, porque não podemos terminá-la sem o Senhor. Suplicamos a justiça de Cristo sobre nós. Por favor, Pai, e nos ajude a sermos um, como Cristo é um com o Senhor, a sermos um entre nós e um com o Senhor. Obrigada por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém.